Vamos lá, galera, simbora que hoje tem bastante conteúdo pra gente comentar aqui. Hoje tem Libertadores, hoje tem sorteio da Copa do Brasil. Não vou fazer um vídeo hoje falando do sorteio já definido os confrontos. Amanhã eu faço no vídeo de amanhã, mas vou fazer já uma projeção aqui. E claro, Juventude e Corinthians, jogo de ontem, vou comentar também 2-1 pro Juventude contra o Corinthians. Eu falei, eu não me surpreenderia se o Juventude vencesse esse jogo contra o Corinthians. Mesmo o Juventude estando na vice-lanterna, mesmo a Juventude tendo um elenco muito pior do que o Corinthians tendo mais elenco, mais investimento. Só que, primeiro, o jogo era no Jacone. Ah, você tá se contradizendo, porque eu falei que o Jacone não tá mais naquele nível de outras temporadas. Só que ainda faz diferença. Ainda faz diferença em alguns jogos, principalmente porque agora o Juventude tem treinador. E eu falei aqui quando o Carpini foi contratado. Agora o Juventude tem treinador. Agora eu acho que o Juventude talvez não vá, pelo menos não vai cair muito feio. Vai cair com uma dignidade ali. E o Sport, ontem acabou se dando mal, né? Porque estava com a esperança de vencer o São Paulo e ultrapassar o Juventude, sair da lanterna, mas acabou que o Juventude venceu e agora abriu 5 pontos de vantagem para o Sport. Vamos lá, fazer uma análise aqui. Antes do jogo, fazer uma análise aqui primeiramente de tabela. Porque eu acho que o Fortaleza pode se dar mal nessa. Vamos lá, o Sport é uma lanterna, 9 pontos. Só que o Sport agora também tem treinador. Não é mais Pepa, não é mais Antônio Oliveira, que são piadas de treinador, principalmente Antônio Oliveira, que fez um péssimo trabalho no Sport. Tem treinadores que só dão certo em um time. Talvez seja o caso de Antônio Oliveira. Ele só dá certo no Cuiabá. Não tem pra onde. Ou em time de ali de Série B. Eu acho que no Remo agora, eu acho que o Remo tá até brigando pra subir aí. Tá até dando resultado aí. Mas no Cuiabá é que ele é rei, é ídolo. Na Série A, falando de Série A especificamente. E o Sport agora tem Daniel Paulista, que está fazendo um ótimo trabalho no esporte, infelizmente ou felizmente aí para alguns ou para outros, os resultados não estão aí à tona ainda, tá com 9 pontos. Só que o esporte está com 9 pontos, só que era para estar com mais. Era para estar aí com uns 13, 12 pontos, pelo que jogou e pelo que os resultados em si. Estava ganhando de 2-0 do Santos, deixou empatar, pipocou, foi buscar o empate contra o Vitória, vem fazendo boas partidas e era para estar mais além aí. E o Juventude agora também tem treinador, como eu falei, Thiago Carpini, ele que venceu o jogo de ontem, as substituições dele foi que fez o Juventude vencer. A jogada do segundo gol são dois jogadores que vieram do banco, o Nenê, temos que falar desse cara, pô. O que Nenê está jogando com 40, quase 45 anos, se eu não me engano, é brincadeira, tá? O Fábio, do Fluminense, que é goleiro, também tem essa idade. Só que o Fábio é goleiro. Para goleiro é meio que comum, é meio que normal. Um cara 42, 43, ainda assim 45 a gente nunca viu. Só que um jogador de linha com 44 anos, 45, ainda está fazendo um gol na Série A, é algo impressionante, tá? É algo inacreditável. É algo que eu nunca tinha visto. E isso, eu estava analisando aqui, possa ser que a medicina do futebol, a fisioterapia, enfim, tudo que engloba aí, esteja evoluindo. Pra gente ver um jogador com 45 anos, ainda em atividade e ainda fazendo gol na Série A, como é o caso de Nenê. O cara tem estrela, tá? O segundo gol do Juventude, já estou me antecipando aqui, falando já do segundo gol, né? Vamos lá, vamos falar do jogo aqui agora. Parênteses aqui na tabela para falar do jogo. Primeiro tempo, até o momento que o Juventude fez o gol, eu achava que o Corinthians estava até melhor na partida. Estava criando mais, estava tendo mais chances do que o Juventude. Só que o Corinthians é algo que eu tenho percebido já faz muitos jogos. No Brasileirão, o Corinthians é um time inofensivo. Tipo, quando o Corinthians chega ao gol do adversário, é meio que não coloca medo, tá ligado? É aquela finalização que vai longe, é aquela jogada que é meio xoxa e não coloca medo no adversário. Quando o Juventude chegava ao gol do Corinthians, o Juventude levava perigo. É aquela finalização que passava a gente à trave, é obrigando boa defesa do goleiro, é levando perigo mesmo pro gol, fazendo boas jogadas. Quando o Corinthians chegava, meio que não botava medo, meio que não ameaçava. E o Corinthians vem vindo nessa toada aí há alguns jogos no Brasileirão. Às vezes ele até impõe um volume de jogo ao adversário, só que sem aquele medo, sem botar perigo. E o Juventude mereceu vencer o jogo. O time é outro com Carpini, isso é óbvio. Primeiro gol ali, um golaço de peixinho. Não me recordo quem agora, Tayari. Um golaço de peixinho do Tayari. Cruzamento, eu nunca vi um peixinho daquele. O cara subiu no 20º andar para poder cabecear a bola. 1-0 pro Juventude, golaço. Esse foi um golaço e o gol do Corinthians também foi um golaço. Só teve golaço nesse jogo, né? E aí vem o segundo tempo e aí as coisas se equilibram um pouquinho mais. O Juventude passa a ter mais oportunidades, até mais do que o Corinthians, talvez. O segundo tempo do Juventude foi muito bom, quero dizer. E o Corinthians ali
da mesma toada, né? Até chegou algumas vezes, só que sem levar aquele perigo, sem colocar aquele medo no adversário. É aquilo, né, cara? Eu não sei o que é que o Dorival fala pro time, fala pro elenco, mas eu sinto às vezes que os jogadores do Corinthians não estão levando o Brasileirão tão a sério quanto deveria, quando eles levam a Copa do Brasil. Tipo, no Brasileirão, eles não jogam na mesma toada que eles jogam a Copa do Brasil, pô. Isso tá claro pra todo mundo. É aquele jogador de futebol é acomodado, pô. Ele tá vendo ali que ele tem Dorival como treinador, que na Copa ele tá indo bem, ele pode meio que se acomodar no Brasileirão. Não sei se é isso que tá acontecendo, não sei se é isso que o Dorival fala, provavelmente não, né? Eu não acredito que um treinador vai falar isso pro seu grupo de jogadores. Ou realmente o Dorival tem alguma coisa aí que o time dele não funciona no Brasileirão, mas funciona na Copa do Brasil, que eu não entendo o que é, mas que acontece. Porque não é possível um time ser um na competição e ser totalmente outro e outra. E vamos lá, o Corinthians está com 22 pontos. Antes disso, bora falar o final do jogo, né? Segundo gol, já falei aqui, 2-0 pro Juventude. Tava merecendo muito vencer por 2-0 por ali. Só que aí no final do jogo, Romero é expulso, aí você pensa, acabou, né? Corinthians com um jogador a menos, perdendo de 2-0. Só que a partir daí o Corinthians começa a impor pressão. Aí sim, levar perigo, impor pressão. Se o Juventude tivesse tomado esse empate, eu ia falar, caramba, empate de time rebaixado, né, velho? Tipo assim, você abre 2-0, jogando bem. Aí você deixa tomar um empate com um jogador a mais. Caramba, mano. Tipo, foi igual o Sport ter tomado um empate pro Santos na Vila, né? Foi praticamente o mesmo filme. Ter feito aquele 2-2 ali. Todo jogo de time rebaixado tem isso. E o Juventude quase toma um empate, impressionante. Mateuzinho diminui, num golaço de falta. E aí o Corinthians quase empatou o jogo com um jogador a menos. É aquilo, só começaram a jogar, levar a sério mesmo, quando já tava 2-0. Tarde demais. Parece que os caras, pô, entraram de salto alto, ou sem levar tanto a sério. E aí, quando tomaram 2-0, ó, vamos acordar. Só que aí, pô, aos 40 lá, já não tem mais resultado. Vamos pra tabela agora. Por que eu falei que o Fortaleza pode se lascar nessa? Porque o Sport e o Juventude estão aí na vice-lanterna e na lanterna, só que eles estão melhorando. Eles estão evoluindo de patamar. O Sport com o Daniel Paulista e o Juventude agora com o Carpini. E o Fortaleza? Fortaleza tem Renato Paiva de treinador. Acabou de tomar 5 do Botafogo em pleno Castelão. O elenco do Fortaleza é limitado, não é um baita elenco. Então, eu acho que o Fortaleza pode cair para a lanterna do Brasileirão. Ainda acho que o Sport pode ultrapassar o Juventude, pode chegar ali em 18º, mas aí é papo para depois. E o Juventude, se Carpini continuar na mesma toada, Carpini que é um treinador que no Juventude é igual o Antônio Oliveira, no Cuiabá, a diferença é que Carpini é melhor do que o Antônio Oliveira. Já deu certo no Vitória, por exemplo. Se o Carpini continuar na mesma toada, que ele é identificado com o clube, e ele já salvou um time limitadíssimo do rebaixamento ano passado, que foi o Vitória, o Juventude pode ultrapassar o Fortaleza. A tendência, inclusive, é essa. O Fortaleza vai ser ultrapassado pelo Juventude, e o Juventude está a 2 pontos do Vasco. Se o Vasco continuar na mesma toada aí, também vai ser ultrapassado pelo Juventude. E aí o Juventude pode ali voltar para a briga do rebaixamento. E o Sport, com o Daniel Paulista, também está evoluindo, como eu falei. Então o Fortaleza pode cair para a lanterna do Brasileirão. Tá ligado? Pode cair para a lanterna. E aí, sinal vermelho mais do que vermelho. Renato Paiva de treinador. Na lanterna do campeonato, possivelmente aí. Continuar a mesma toada. Rapaz, a Série B vai vir forte. Para a torcida do Fortaleza que estava zoando o Sport, tirando sarro do Sport, pois é. Vocês agora é que podem ir para a lanterna. E o Ceará também está caindo na tabela aí. O Ceará perdeu do Palmeiras, né? No Allianz Parque. Não sei porque acho que não é o momento de colocar o Ceará em papo aqui ainda. Tá ali com 6 pontos de vantagem da zona, pode se aproximar ali, tá com 22 pontos, mas ainda não é papo de colocar o Ceará. Mas se o Juventude reagir no campeonato e o Ceará meio que der aquela degringolada, podemos ter 4 times do Nordeste caindo. Mas isso aí é papo para depois. O Ceará, a gente não sabe também se o Ceará vai perder o gás, se vai continuar na mesma toada. Não é hora de falar isso agora. Então o Juventude, com o Carpini, não estou dizendo que vai se salvar do rebaixamento, mas o Carpini já provou que ele consegue, que ele pode. Então, eu colocava o Juventude já rebaixado, já não coloco mais não. E o Sport está evoluindo. O Sport já é um buraco mais a fundo, porque tem menos pontos e precisa de uma reação um pouco maior. Só que eu acho que vai dar uma embolada aí, tá ligado? Daqui a pouco a gente fala da Série B também. Esqueci de falar que a gente também vai comentar um pouquinho de Série B aqui nesse vídeo. Mas pode dar aquela embalada aí, tipo o Lanterna ter 15 pontos, 16 pontos. Pode acontecer. É aguardar para ver. E aí, falando do Corinthians agora, como eu já falei ontem, né? 22 pontos, perdeu mais um jogo. Se focar demais na Copa do Brasil e esquecer o Brasileirão, pode entrar na briga para não cair. Então tem que tomar cuidado, tem que, foca um pouquinho no Brasileirão também, para você ter aquela gordura, tá ligado? Para você ter aquela gordura para queimar. Se ficar focando demais na Copa do Brasil,
pode acabar se prejudicando no Brasileirão. 10 minutos de vídeo já, falei só do jogo por enquanto. Vamos lá, hoje tem sorteio da Copa do Brasil. Já falei um pouco aqui dos possíveis adversários do Bahia, etc. Vamos lá. Quais são o ranking... Eu já falei aqui do ranking de favoritos. Vou falar de novo aqui. Para mim, o Cruzeiro está em primeiro lugar. Aí vem o Corinthians com o Dorival. Aí vem o Botafogo. E o Bahia está em quinto lugar, tá? Antes vem o Fluminense em quarto. Só pelo fator que jogou o Mundial recentemente. Tem um bom time aí encaixado com o Renato Gaúcho. Para mim, o Atlético Mineiro em quinto. Mas não julgo também quem coloca o Atlético Mineiro à frente, não. E aí vem o Bahia, quinto não, sexto lugar. Porque o time do Bahia não passa confiança nenhuma. O time do Bahia joga mal vários jogos, oscila demais. E quando joga bem, o goleiro entrega. Aí não tem como, né, meu amigo? Aí não tem como, pô. Como é que você quer brigar por título, passar confiança, se você joga mal contra o Retrô, jogou mal contra o Sport, e quando joga bem, que jogou bem contra o Retrô no jogo de ida, e jogou bem contra o Fluminense, seu goleiro tá entregando. Aí não dá, pô. Então o Bahia só é favorito contra o Vasco e contra o Atlético Paranaense. Só. Todo mundo é favorito contra o Atlético Paranaense, né? Até o Vasco também é favorito contra o Atlético Paranaense. Que já a gente fala disso, tá? O Atlético Paranaense tomou 4-2 do Criciúma ontem na Série B. Já a gente fala disso. Já fala do Atlético Paranaense e um pouquinho da Série B também. E Atlético Paranaense e Vasco são os dois times que todo mundo quer enfrentar. Até eles mesmos. Todo mundo quer pegar o Atlético Paranaense e o Vasco. E se o Atlético Paranaense pegar o Vasco e o oposto, os dois vão ficar felizes também. Ou seja, é aquele time, são aqueles dois times que todo mundo quer enfrentar. Todo sorteio tem isso, né? Ano passado, se não me engano, era Juventude e mais um. E em 2023 era Bahia e América. Todo mundo vê que todo mundo queria enfrentar o Bahia e o América, tá ligado? Então, o Bahia só é favorito contra esses dois. Eu não tenho confiança nenhuma. Se o Grupo City contratar um goleiro, aí muda. No momento, eu não tenho confiança nenhuma de que o Bahia vai avançar contra qualquer um. Até contra o Vasco aí, só contra o Atlético Paranaense. Então, seria melhor, óbvio, o Bahia pegar o Atlético Paranaense. Primeiro, pelo fator vingança, da gente se vingar, que o Atlético Paranaense já eliminou a gente várias vezes. E segundo, pelo que eu já falei, e agora vamos entrar na Série B. Vamos lá. Como eu falei, ontem o Atlético Paranaense tomou 4-2 do Criciúma na Série B. E o Atlético Paranaense, tabela na tela para vocês aí, é o 12º colocado da Série B. E a Série B tá uma loucura esse ano. Poucas rodadas atrás, a diferença do líder pro Lanterna era de 18 pontos. E tipo assim, para um líder pro Lanterna, não é muita diferença não. Geralmente a diferença do líder pro Lanterna é 30 pontos, 40 pontos, por ali. Dessa vez era 18 pontos. Se o Lanterna vencesse ali 6 jogos seguidos, já tava forte na briga do G4. E já poderia ali ficar 7 pontos do título. É inacreditável, tá? Qualquer time aí, todo mundo tá na briga. Qualquer time aí, engatar uma sequenciazinha, pode subir para a Série A. O quarto colocado tem 34 pontos, o Atlético tem 26. Ganhou 3, tá na briga. Só que tem outro detalhe. O Atlético Paranaense está a 5 pontos da zona de rebaixamento da Série C. E não vem jogando absolutamente nada. E tem uma gestão pífia do senhor Petraia, que já foi bom em outrora, só que é aquele típico cartola, que ele já foi bom, só que hoje ele é um dinossauro do futebol. Hoje a gestão dele não dá certo. Tanto não dá certo, a prova disso é que o Atlético Paranaense está mal e ele veio falar de pacto. Não, porque foi por causa do pacto que a gente falou ano passado que a gente está mal. Não é porque eu sou incompetente, não. É o pacto. Confia, tá? Confia. Então o Atlético Paranaense pode ser rebaixado para a Série C e eu acho que a gente tem que torcer para ele se complicar ainda mais na Série B. Porque vamos supor aqui, o Bahia pega o Atlético Paranaense hoje. Se a gente pegar o Atlético Paranaense focado na Série B, com medo ali de cair para a Série C, ou visando se recuperar para subir para a Série A, porque é um time grande, está na 12ª posição da Série B. Para um time grande é desconfortável, a gente tem muito mais chance de passar. O time é horroroso, o treinador é horroroso, tá com o treinador português esses dias aí, que a impressão que eu tenho, eu não sei, tá? Mas a impressão que eu tenho é que eles foram no time lá da 2ª divisão de Portugal e trouxeram o cara, pô. Tipo, pra mim não teve lógica nenhuma. Tá aí com 26 pontos, na 12ª posição. Pode ser rebaixado para a Série B, inclusive, tá uma loucura para a Série B não, para a Série C. O América Mineiro tá na zona de rebaixamento, que são times que sempre que caem para a Série B, sobem para a Série A. Volta e meia estão na Série A e estão agora na zona de rebaixamento. E olha o Lanterna, lembra que eu falei que a Série A pode ficar igual, talvez? O Lanterna tem 20 pontos. Tá a 2 pontos de sair da zona. Eu nunca vi uma briga para não cair tão equilibrada, tá? A diferença do Lanterna pro 11º é de 6 pontos. Então a Série B tá muito interessante. Sempre teve, né? Mas esse ano eu acho que tá ainda mais interessante. Não venho acompanhando tanto, claro, porque a prioridade sempre é a Série A. Sempre são os times da Série A. Mas é aquilo, né? Se a gente pegar o Atlético Paranaense,
a gente é muito favorito contra o Atlético Paranaense. Mesmo com o goleiro falhando, mesmo com, às vezes, a gente oscilando aí, não jogando tão bem. Em mata-mata, o Bahia é horroroso em mata-mata. Principalmente o seu Rogério Ceni aí, que quando chega em mata-mata, eu não sei o que dá nele, que ele não consegue fazer o time jogar. É impressionante, tá? Então agora que eu já passei o panorama geral da Copa do Brasil, vamos agora para Conmebol Libertadores. Esse vídeo aqui vai ficar um pouquinho longo, mas faz parte, né? O Fortaleza pega o Vélez hoje. E a análise que eu faço é a seguinte: o Fortaleza pegou o único adversário em que seria possível o Fortaleza classificar meses atrás. Por que eu acho que hoje é muito difícil? Em termos de elenco, eu acho que está ali talvez nivelado. O Vélez, que foi o 13º colocado na abertura do Campeonato Argentino, ali no grupo A, se eu não me engano, são 2 grupos que eles dividem lá. E agora melhorou um pouquinho no clausura, só que dentre os times que estão na Libertadores, lembra que eu falei que na Copa do Brasil o Atlético Paranaense e o Vasco são os dois que até eles mesmos se enfrentando ficariam felizes? Aqui é a mesma coisa. Fortaleza e o Vélez são os 2 times aí mais fracos aí, disparado da Libertadores. O terceiro ali é o Universitário do Peru, que pegou o Palmeiras, né? Mas acho que esses dois aí talvez seja até pior do que o Universitário. Então, o Fortaleza, na minha opinião, deveria focar no Brasileirão. Se passar do Vélez, e pode passar pelo elenco, pode. Só que o treinador de vocês é Renato Paiva, que é um péssimo treinador, que tomou 5 do Botafogo, que quase foi eliminado da Libertadores com o Botafogo, e agora tá na Libertadores de novo aí com o Fortaleza. Então, cara, eu acho que o Vélez é o favorito, tá? Eu acho que o Vélez é o favorito a passar. Para a escalação do Fortaleza: Vinícius Silvestre, Gustavo Mancha, Kusevich, Tinga, Diogo Barbosa, Lucas Sacha, Luca Prior, Matheus Rossetto, Marinho, Daverson e Breno Lopes. E o Vélez, eu não conheço o time do Vélez, tá? Mas o Vélez vai aqui com Marchiori, Queiroz, Mamana, Gordon, Elier Gomes, Baeza, Galvão, Ordonhas, Carriço, Brian Romero e o Machuca. Se eu fizer um X1 aí, ainda vai dar equilibrado. Acho que o Fortaleza ainda vence, mas vai dar ali por um pouquinho talvez. E olha que o Vélez não é aquele timaço. Então, dá pro Fortaleza passar? Dá. Só que o treinador é Renato Paiva. Renato Paiva é muito ruim, tá? Então eu acho que o Fortaleza vai jogar esse confronto no lucro. Se passar, passou. Se não passar também, de boa, tá? Porque o foco do Fortaleza é não cair pra Série B. Porque vai ganhar Libertadores? Vamos lá. Não vai ganhar Libertadores. Isso é óbvio. Não vai ganhar Libertadores. Então, é aquilo. Tá jogando no lucro. Quem aí se ilude que o Fortaleza vai ganhar Libertadores é lunático, tá? É maluco. Não foque na Série A não, pra você ver. Foque na Série A não. Daqui a pouco você está na lanterna aí. Enfim, né? É aguardar pra ver. Se o Fortaleza quiser ter alguma chance de classificar no confronto, é hoje. É no jogo de ida, jogando em casa. Se deixar pra decidir lá na Argentina, vai ficar bastante complicado. E hoje também tem Atlético Nacional e São Paulo. E aí, Atlético Nacional, eu tenho mais propriedade pra falar. Por quê? Porque o Atlético Nacional pegou o Bahia na fase de grupos. E é um time bastante complicado, tá, velho? Tem uns jogadores interessantes aqui, Ospina, Camilo Cândido, Cardona ali no meio de campo. Eu acho que, fora do eixo Brasil-Argentina, é o time que mais tem chance de chegar longe, de dar trabalho, de quem sabe chegar numa final. Vencer a Libertadores eu já não sei, mas é um forte candidato, tá? Mesmo não estando ali no eixo Brasil-Argentina, é um forte candidato. Lógico que hoje os times brasileiros têm muito mais elenco, muito mais investimento, só que não dá pra você ignorar um gigante como o Atlético Nacional, que eliminou o clube brasileiro já na competição, que foi o Bahia. Tudo bem que o Bahia ainda não é, eu sou Bahia, mas o Bahia ainda não é, assim, forte em Libertadores, assim, pra você olhar e impor respeito. A gente tá voltando agora. Mas já eliminou um time brasileiro que, querendo ou não, também tem elenco, também tem investimento, é SAF, hoje é um time que compete, que dá trabalho no Brasil, e agora pega o São Paulo. E a análise é bem simples. Hoje, o São Paulo precisa sair vivo da Colômbia. São Paulo, pra mim, precisa... Empatou na Colômbia hoje. Ótimo resultado. Para aí você decide aqui dentro, aqui no Morumbi. Porque o Atlético Nacional é muito forte lá na Colômbia. O Atlético Nacional, se não me engano, praticamente não perdeu na Colômbia esse ano. Quando jogou contra o Bahia, tinha uma estatística, alguma coisa assim. Praticamente não perdeu. Tanto que quando o Bahia foi jogar na Colômbia, que eu olhei a tabela, Atlético Nacional lá, Internacional em Porto Alegre, eu falei, já era. O que viesse era lucro. E de fato, se o São Paulo hoje tomar um 3-0, vai ficar bastante complicado. Eu acho que se o São Paulo perder por um gol de diferença, ainda até vai. Não é o resultado ideal. O resultado ideal é o São Paulo conseguir um empate para poder voltar vivo pro Brasil. Mas se conseguir ali um gol de diferença, dá para você reverter no Morumbi. Até 2. Só que aí começa a complicar um pouquinho mais. Mas até 2 dá para você lá fazer 2-0 aqui no Morumbi e classificar.
levar para os pênaltis, no caso. Mas, se tomar 3, não pode tomar uma goleada. 3-4. E a provável escalação é Rafael, Alan Franco, Ferrarese, Cedric, Soares, Sabino, Enzo Dias, Bobadilla, Marco Antônio, Alisson, Luciano e André Silva. Eu acho que é um elenco bastante equilibrado com o Atlético Nacional. Talvez o São Paulo leve até um pouquinho de vantagem ainda ali, 6-5, 7-4, por ali, mas é bastante equilibrado. E o São Paulo pegou um adversário bastante complicado, galera, bastante complicado. E aguardar para ver aí se o São Paulo vai conseguir sair vivo hoje. São Paulo que está muito bem com o Crespo. Crespo chegou e praticamente mudou o patamar do São Paulo de um time que brigava para não cair para um time que agora briga por Libertadores. Impressionante como um técnico faz total diferença. O Juventude é outra prova disso também. São Paulo, Juventude acabou de trocar e tá dando certo com o Carpini aí, estreou muito bem. Então, o São Paulo talvez ainda seja um pouquinho favorito a passar no confronto, por ser um time brasileiro, por Crespo ter encaixado bastante ali. Só que é muito pau a pau, cara. É muito 50-50. Eu acho que eu não coloco favorito não, tá? Eu boto aqui 50-50. Eu acho que tá bom. Eu acho que é um confronto bastante equilibrado. E é isso, tá? Régua passada aqui. Libertadores, Série B, Copa do Brasil, Brasileirão. Panorama geral de tudo aí pra vocês. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo, beleza? Fui.